Olá, ó, a Lorena já tá aí, a Lígia. E aí, Lígia? O pessoal chegando, a Thalita. Bem-vinda aí, pessoal. Bem-vindos, né? Vamos ver. Boa Olá! noite. Boa noite! E aí, como é que você tá, Ana Paula? Tô feliz de estar aqui, né? Falar um pouquinho da Ah, fono. bom demais, né? Olha o tanto de gente aí, a Domingas. Eu acho que a gente vai ver muitas pessoas conhecidas aqui, muitos amigos aí, né? Vai. E aí, então deixa eu te apresentar logo, né? Já que já tá cheio, já tá enchendo aí já. Boa noite, Cristina. Pessoal, então a gente vai fazer nossa live hoje aí do Horta Experience. Nossa convidada especialíssima aí, né? A professora Ana Paula, ela que é mestre e doutora aí lá em Ciências Médicas, né, Paula? Lá da USP, né? Professora lá da Uniplan aí que a gente se conheceu lá, Isso. da motricidade oral, né, principalmente, né? Você fica lá. Mas aí, não vou falar, não, vai. Conta um pouquinho de você antes da gente começar aí. Vou deixar você se apresentar, que você vai se apresentar muito melhor do que eu te apresentando aí. Fala um pouquinho pra gente como é que você escolheu a fono, a motricidade oral, a docência, né? Legal. Tá. Bom, boa noite, pessoal. Pessoal que está entrando. Marcelo, obrigada pelo convite. Obrigada Ah, à eu que Orto agradeço. pelo convite, né? De Obrigado. dar espaço para a fono. É uma área Sim, que a motricidade orofacial é uma das 11 áreas verdade. da fono que trabalha junto com a ortodontia. É. Bom, a minha vida aí junto com a odontologia, Marcela, ela vem desde o Hum, início da graduação de ah, 2004, quando eu comecei a minha iniciação científica junto da Faculdade de Odontologia. Então, olha que assim, eu legal. gosto muito de trabalhar com os ortos, com o pessoal que trabalha com DTM, com cirurgia Bacana. ortognática. Então, assim, eu sou quase uma ortodontista, brincadeira, Aí brincadeira. sim, aí sim. Adorei. Marcelo, por pouco que eu não vi odontologia, sabia? Jura? Olha isso, que legal. Verdade, Que verdade. legal, que legal. Não sabia dessa parte aí não, ó. Por pouco, viu? Muito legal. Acho que por isso E, que a gente gosta tanto da é, área junto, né? e a motricidade, né, para os ortodontistas que estão nos ouvindo, é a área de motricidade que trabalha junto com a parte odontológica, né? A fono ela é Verdade. uma profissão muito ampla, então fica a Uhum. dica também aos ortodontistas que é a fono especialista em motricidade, que é a área que Legal. trabalha em conjunto com vocês, tá? Bacana, verdade. Aí o pessoal, nossa, acho que eu não sei se eu fico vendo aí, o pessoal vai mandar vários comentários aí, né? Eu acho que eu vou fazer o seguinte, hein? Senão eu vou ficar. A gente não sabe o que que a gente presta atenção. Acho que eu vou fazer o seguinte, acho que eu vou fechar aqui para que o Aí pessoal te depois vê também, né? Aí quem quiser, pessoal, mandar aí, só apertar no interrogaçãozinho aí, pode chover perguntas aí, viu? Beleza, vamos lá. Então, Ana Paula, é verdade, né? Às vezes a gente fica. Eu sempre fico pensando nisso, né? Quando eu comecei a dar aula lá, quando eu te conheci, muitas vezes o dentista em geral, não necessariamente ortodontista, né? Às vezes vai fazer algum procedimento que precisa avaliar como é que está a posição da língua, a função da língua, né? A postura da língua. E não é complexo essa avaliação para a gente poder saber e encaminhar para vocês, né? E às vezes não, passa não. batido, né? Eu queria que você faça um Pois é. pouquinho disso pra gente aí. Bom, Marcelo, a fono ela pode trabalhar com o ortodontista nas três áreas, né? Na ortodontia Uhum, preventiva, na legal, interceptativa e na corretiva, ok? verdade. Então, a fono, especialista em motricidade, ela tem que saber analisar em qual parte do tratamento que o paciente está junto do ortodontista. Por isso, a importância da fono ter essa ligação com o ortodontista já é uma das perguntas já Legal. que você ia fazer, né? É, Por exatamente. isso a interação, é importante a interação, né? Então, Legal. quando chega no seu consultório uma criança
com 6 anos e meio, com aparelhinho, né, que é removível, que tira da boca, a fono, Sim, em motricidade, ela tem que saber qual é a função daquele aparelho. legal. Aí não é simplesmente tirar o aparelho da boca do paciente e fazer a terapia. É compreender a força mecânica, talvez, que aquele aparelho está fazendo, Legal. para que os nossos exercícios venham contribuir com o tratamento de vocês, tá? Verdade. E essa parceria é muito importante, né? Eu sempre brinco lá na aula que o pessoal fala, não adianta, eu vou tratar tudo sozinho, não vai resolver todo mundo sozinho, né? A fono também, mas eu não quero resolver tudo sozinho, não dá. A gente precisa de andar de mão dadas, né? A gente precisa desse diálogo, né? Muitas vezes, Marcelo, a gente precisa até encaminhar para uma terceira especialidade, que é o otorrino, né? Verdade, verdade. Às vezes, uma interposição de língua, um selamento labial ausente, né? É em Uhum, decorrência de uma respiração oral, e aí o verdade, tratamento ortodôntico não evolui é por conta verdade. de vários problemas respiratórios que essa criança ou esse paciente tem, A gente tá? fez uma live na semana passada sobre isso, a É, importância da amamentação, né? A amamentação exclusiva, o leitamento materno exclusivo, como né? Ah, prevenção, né? Como prevenção. exatamente, como prevenção. E eu brinco que quando as minhas filhas nasceram, a primeira coisa que eu ia observar quando eu estava mamando, ela só conseguia mamar e respirar ao mesmo tempo, né? E eu ficava lá olhando, então tá tudo certo. Marcelo. Né? A gente fica na neurose, né? Falando, tá tudo bem, tá tudo bem. Então, acho que acho que a gente às vezes começa até antes, né? Nessa prevenção também, né? Mas Sim, sim. muitas vezes a gente não tem essa oportunidade, né? De prevenir, de ter contato com esse paciente, com essa mãe antes, né? E acaba chegando a gente tem que interceptar o problema ou já tratar o problema já com várias consequências instaladas mesmo, né? E muitas É, vezes, Marcelo, o paciente ele não tem essa noção que a fono contribui para o tratamento, né? é Às vezes verdade, cabe a ortodontista fazer essa indicação, né? é verdade, verdade. Então, daí a importância também do ortodontista saber o momento que encaminha, como orientar, ah, dar condições, explicar da importância do tratamento da fono. Legal. Hoje você falou isso agora, que a Dayana, oi Dayana, tudo bem? Ela está acabando um TCC agora sobre isso até. Ela já fez uma pergunta aqui já sobre isso que você falou, Ana Paula. Em qual Pode momento perguntar. devemos encaminhar o paciente para a fonoaudiologia? Bom, então vamos lá. O paciente, eu vou falar o paciente adulto, tá? Tá, tá legal. O paciente adulto que teve ou tem uma mordida aberta, tá? Vocês fizeram um Uhum, tratamento e ainda tem essa interposição de língua. legal. É importante encaminhar para fono quando essa mordida aberta já estiver fechando. Marcelo, não adianta Legal. começar o tratamento com a fono com a mordida aberta. Isso vale Uhum, também para criança, tá? legal, Quando a legal. criança tem uma mordida muito aberta, é inevitável a Uhum, interposição de língua, porque a gente é. precisa selar a cavidade oral para deglutir. Uhum, verdade, Então, é verdade. necessário o tratamento ortodôntico, primeiramente. Aham. Quando já tiver um trespasse vertical ali considerável, Uhum, tá? Positivo, legal. é aí que inicia o tratamento fonoaudiológico. Show de Para que a bola. criança, Marcelo, não canse, para que a família não canse, né? Legal. Então, a gente precisa mesmo definir a possibilidade de intervenção quando o tratamento ortodôntico já estiver já na metade do caminho aí. Legal, legal. Bom saber disso, que às vezes a gente fica naquela dúvida, que acho que é bem essa pergunta que ela falou, né? Quando que a gente precisa encaminhar? Eu espero, já esse caminho logo, né? Então, nesse caso de mordida aberta, é legal já melhorar o trespasse para depois já Isso, encaminhar, né? isso. Tem Bacana. casos, Marcelo, que a língua do Hum, paciente é muito volumosa. uhum. A gente pode até estudar a possibilidade de começar junto com o tratamento ortodôntico, né? A Ah, legal. trabalhar a tonicidade de língua. Mas Legal, legal.
na É de maioria cada dos caso casos, mesmo, né? mas na maioria Mas dos na maioria, casos é importante começar ali legal. quando já tiver um trespasse vertical positivo, tá? Legal. E aí, e com relação a esses aparelhos e acessórios, né? A gente usa muito aquela barra na grade lingual, né? Ou aqueles esporões. Que você tem alguma preferência por esses aparelhos? Algum comentário em relação a eles? Eu prefiro tal, ou prefiro tal. Porque eu já vi falar que da grade lingual, que alguns fonos não gostam, é por conta dele ocupar muito espaço, né, no palato e às vezes atrapalhar alguns exercícios, né? Aí a análise que eu faço, Marcelo, é se esse aparelho, se essa grade ela é fixa ou removível, tá? Se ela for Entendi. fixa, a indicação é que termine o tratamento com a grade fixa Entendi. e depois comece os exercícios. Até porque depois vem a contenção, né? Então a fono pega esse período de contenção. Se for uma grade removível, o tratamento da fono pode seguir independente, né? Pode seguir independente. Legal. Legal, então, legal. For que seja um disjuntor. Vou entrar aqui no assunto do disjuntor, que é o fixo, né? Eu falo pro paciente vir para mim, Marcelo, nos últimos meses do período para finalizar a disjunção. Sei. Porque a gente vai preparar a língua, o lábio, para que a língua faça o papel de modelar ali o palato. Entendi. De manter, na verdade. Né? Isso Legal. A disjunção e tem o outro, como chama mesmo? A expansão. A expansão, que seria o removível, a fono pode ficar junto também com o tratamento. Legal, legal. Essa era uma outra pergunta mesmo, porque com essa disjunção, né, tem aquela velha máxima, né, que geralmente a gente primeiro ajusta a forma, corrige a forma, para depois corrigir a função, né? Então primeiro ganha espaço, no caso da disjunção, né, ganha espaço para a língua, para depois a gente conseguir... ou então a gente corrige a forma para facilitar, né, e o tempo de colaboração, né, no caso da mordida aberta, né? Legal, gostei disso também. Sim. Nem todos os pacientes, Marcelo, precisam de fono. Isso tem que ficar claro para todos, né? Para todo mundo. Eu até falo para os meus alunos. Legal. Nem todos os pacientes precisam de fono, mas vai ter aquele que tinha uma atresia de palato, fez uma disjunção, a língua toda em assoalho bucal, ele não sabe onde posicionar a língua. Aí que a fono entra, adequando os aspectos e a postura, né, do sistema estomatognático. Legal. Então dá para a gente avaliar, depois da disjunção, por exemplo, eu tirei o disjuntor fixo já, e eu já percebi que a língua melhorou a postura dela. Preciso encaminhar para fono ou não necessariamente? Não necessariamente, Marcelo. Legal, legal. Se você fez essa avaliação, a língua está bem posicionada, o lábio, né, que funciona como uma cinta ali, eu sempre falo para os meus alunos, né, o orbicular do lábio, uma cinta mesmo para a arcada dentária. Então, se o ortodontista percebe que está ok, não precisa encaminhar para fono. Legal, legal. Essa é uma dos nossos objetivos de tratamento mesmo, a gente conseguir finalizar com um bom selamento labial, né? Porque a gente consegue mais estabilidade dentária. Essa é exatamente a justificativa, né? Eu gostei dessa expressão aí da cinta. Eu não conhecia, não. Gostei. Olha como você é chique. Eu uso outra expressão. Eu brinco que é o músculo orbicular da boca, é o músculo da sexta-feira. É muito mais chique, tá vendo, pessoal? Escutem a Ana Paula, não me escutem aí, né? Marcelo, eles já me contaram isso. Já contaram? Ai, ai. Na aula de anatomia eu costumo brincar. Eu demorei uns meses para poder conseguir bolar uma dinâmica legal para aula de anatomia, pra eles não esquecerem, né? Pois é. E aí, exatamente era essa ideia, para eles fixarem, né? E aí eu acho legal que eu encontro com o pessoal no final do curso, já formando, eles me veem, já começam a rir, lembrando as brincadeiras, né? Eu falo, então deu certo a brincadeira, né?
Já decoraram já, né? É, isso que é bom, mas falando dessa síndrome, é um outro argumento, né? Porque a gente tem um ortodontista muito famoso, já falecido, né? O Rosa, o Roth, que ele fala exatamente isso. Que é um dos nossos grandes objetivos a gente tentar finalizar, né? Todos os casos com esse selamento labial. Isso, perfeito. Exatamente. Adorei. Exatamente. Muito E, legal. Marcelo, e tem Hum, outros casos de aparelhos, como, por exemplo, a mentoneira. Né? Eu não sei quem está assistindo, o pessoal uhum. que não conhece, né? É Eu o acho que tem acrílico de aqui, tudo. né? Uhum. É o acrílico e tem a puxada alta, tem a puxada baixa. Isso, exatamente. Então, a fono, ela precisa entender um pouco do que esse aparelho faz. A finalidade, né? A finalidade, porque os exercícios, nos casos, né, que é para conter o crescimento Uhum. mandibular, por exemplo, né? Vou dar um exemplo aqui que seria da mentoneira, é isso mesmo? Me corrija se eu Isso. estiver errado. É para segurar o crescimento mandibular mesmo. Isso. Os exercícios da fono, eles vão contribuir para fortalecimento dos elevadores da mandíbula, Ah, entendeu? sensacional, Então, sensacional. aí é a interceptativa, né, ou a preventiva. A gente Uhum. entra em casos assim, ok? Legal, legal. Ó, você tá falando disso, a gente. Ó, deixa eu ver o que a Ítala falou. Ah, a Ítala já tá lembrando do músculo da sexta-feira mesmo, tá vendo? Mas acho que teve uma pergunta aqui. Oi, a Pamela. Oi, Pamela. Galera aqui, deixa eu ver. Peraí que eu tenho que achar uma pergunta que a Dayana fez aqui, que ela falou que eu pulei, quer ver? Ah, Dayana, tem outras Dayana. aqui que você Já tem me outras fez aí, né? também. Ó, Dayana. Os lábios têm que ter selamento labial. Aqui, para criança, por volta dos 2 anos, né? Tem algum aparelho que tá algum tratamento indicado para uma criança que não mastiga bem os alimentos? Pergunta da Dayana aqui de novo. Para Algum criança que não não, mastiga, que não é mastiga, não consegue mastigar os alimentos, né? Imagino eu, né? Não tem uma mastigação tem, a gente adequada, pode né? fazer o treinamento de uma forma lúdica, Marcelo, a gente pode fazer um Uhum. treinamento sim. O pessoal está perguntando também da Miobrace. É um aparelho, né? É um aparelho, Ah, se não me engano, isso. intraoral, né? Isso. Eu já tratei crianças com esse tipo de aparelho. Ele Uhum. favorece, né, o selamento labial, Legal, a postura de língua. Mas bacana. o que eu oriento a família, Marcelo, Hum. que esse aparelho, né, a grade, ela só vai, muitas vezes, ser paliativo em alguns casos. É um obstáculo, Porque né? às Enquanto ele vezes a tá lá, língua né? é tão volumosa e a postura de lábio é tão aberta que o aparelho, se não tiver um aumento de tonicidade com Uhum. exercícios mesmo, miofuncionais, não vai Legal. resolver. Verdade, verdade. Às vezes tem uma falta de ausência de selamento muito grande, que aí é um problema esquelético, né? Não tem como o aparelho conseguir isso, né? Sim, E sim. aí, de novo, esse trabalho conjunto nosso, né? Para conseguir fazer um tratamento para aproximar esses lábios o máximo possível, né? Com a orto. E vocês também, né? Melhorando a tonicidade muscular, né? Sim. É basicamente isso, Marcelo. Eu, Melhorando a tonicidade e postura, né, de língua, lábio, bochecha, enfim. Sensacional. Eu gosto muito, sabe, de conversar às vezes com a pessoa. Às vezes um paciente vai, não, eu vou encaminhar para vou lá na fono tal do meu convênio, tá bom, então me dá o telefone lá pra gente conversar, né? Eu converso, olha só, e aí, eu vou precisar talvez usar um aparelho assim assado, esse aparelho te atrapalha, não te atrapalha. Sempre tem outra possibilidade, por exemplo, da grade palatina que a gente estava falando, às vezes eu costumo, ao invés de usar grade, usar aqueles esporões, sabe? Sim. Que dão umas beliscadinhas na língua, eu falo pro paciente no começo ele me odeia, né? Mas depois ele acostuma, né? Ele também A é uma fono, possibilidade, né? a fono não gosta muito disso, Então, não. também não gosta muito, não? Mas é uma possibilidade muito rápida, né, Marcelo? O Uhum, tratamento não fica por muito tempo. é verdade. Então, vocês Mas- explicam isso para o paciente e a evolução é É, muito rápida, né, de vocês. com Então, ele se é. funciona, tá É. ok, né? Mas me conta, por que as fono não gostam muito? Atrapalha no trabalho de vocês? Porque, assim, se for, Marcelo, uma língua muito volumosa e Ah, sim. ele colocar a língua para trás,
já teve um caso, tá? Eu vou falar um caso, que teve mordida aberta lateral, porque a língua espalhava para a Entendi, região posterior, entendeu? entendi. Foi um Legal. caso sim. Então, Mas já vale a é, avaliação, né? Se a gente for tá? pensar, observar uma língua bem volumosa, né? Legal. Gostei. E Isso nunca tinha uma acontecido, outra, não. uma outra situação, Marcelo, que a gente trabalha em conjunto, durante a minha graduação e na minha pós-graduação, Hum, eu ficava dentro de uma clínica odontológica, né, na faculdade aham, de odontologia lá da USP. Então, os alunos ali que estavam no último semestre, aham. eles encaminhavam o paciente para o nosso equipo para a gente fazer a avaliação da posição da grade. Legal, hein? Muito legal. O professor que mandava, inclusive o professor Tarcísio Ferreira, né, foi um Sim, dos meus legal. mentores aí dentro da ortodontia. Ele Olha que falava, ó, legal. passa com as meninas da fono, porque elas vão avaliar se a grade está muito no meio ali do Posterior. palato ou se está próximo aos incisivos centrais, porque Uhum, quanto mais próximos aos incisivos centrais ali, uhum. mais funcional fica, né? Mais Ah, legal. a língua se posiciona melhor ali atrás da grade. Porque o que Entendi. acontecia, Marcelo, quando a grade estava muito para metade do palato duro ou o Uhum. acrílico estava muito grosso, as crianças, sabe o que elas faziam? Ah, Elas ah, colocavam a língua embaixo da grade. olha só. Elas colocavam a língua embaixo da grade, tanto Olha para que legal. falar quanto na deglutição. Olha que sensacional. Então, a gente avalia a criança com o aparelho e sem o aparelho, Show de bola. Interessante. Aí, entendeu? ó. Olha que legal. Então, assim, era sensacional, porque o aluno odiava a gente, né? Porque ele tinha que ir pro Depois já tinha laboratório que fazer o. refazer. Eu imagino, eu E na imagino. graduação, são os alunos que fazem, né? É verdade. Então, assim, eles Eles ficavam odiavam muito quando eu tinha que levar para bravos, né? vocês. Nossa, Pois é, olha que legal, gostei dessa também, hein? Porque muitas vezes a gente avalia essa posição vertical, né? Ele tem que ficar se um tá pouco, não pode tocando, ficar, tem que ficar numa posição vertical para não permitir exatamente essa passagem, né? Mas quando é nesse sentido anteroposterior também é legal também. Eu já vi uma grade lingual muito alta que aí a hum, criança só passava a língua por baixo, né? Ela estava entendi, posicionada, próximo dos incisivos, mas ela mesmo assim passava. Então a gente entendi. tinha que abaixar ela, a grade, para ficar numa boa. Na verdade, a gente faz o molde do modelo inferior e superior e geralmente manda para o laboratório, né? Para já Entendi. vir nessa altura correta, já vir pronto, né? Legal, Mas é legal. interessante nessa posição Muito legal. antero-posterior Eu, para particularmente, eu até gosto de usar esses aparelhos fixos, né? Porque dependendo da idade do paciente, eu acho muito difícil, porque vamos lá, são várias referências, você pode me ajudar aí, né? Mas um adulto vai deglutir aí 1.500 vezes por dia, 2.000 vezes por dia, né? Dependendo do autor, né? É isso mesmo, sim, Ana Paula? E sim, aí eu fico pensando, cara, 2.000 vezes por dia ele vai querer me matar. E se for removível, e às vezes um paciente que não é muito colaborador, ele não vai usar criança de jeito nenhum, perde, né? E criança, né? coloca no papel do lanche da escola, né? É, e Ou aí em a gente. casa e vai pro lixo, né? O Então, assim, cachorro quer usar também às vezes, já aconteceu comigo, o cachorro usando. isso. E a gente entende, Marcelo, que o aparelho fixo é muito mais rápido. É, Então, convém a fono esperar esse tratamento de evolução uhum. ortodôntica para começar depois o tratamento de miofuncional. Legal, legal, sensacional. E falando em tratamento miofuncional, já teve uma pergunta aqui da Cristina. Ela falou que eu Ah, fiz o implante dentário e ela está com uma parestesia. Qual o tratamento fonoaudiológico para esse caso? é na área de motricidade, Marcelo, Hum, com exercícios miofuncionais
e de Uhum. sensibilidade, né? Ela está com alteração de sensibilidade? Acho que não, né? Só Ela não movimento. falou, ela não falou. Ela só falou isso mesmo, Com que tá exercícios. com parestesia, com exercícios também, né? Teve uma. Exercícios miofuncionais que a gente chama. Ai, olha, coincidência, a Ana Paula perguntou, a Dayana perguntou a mesma coisa. Paciente com fono atua na parestesia, atua, legal, já respondeu duas de uma vez só. Parestesia, Sensacional. paralisia facial, tá? Ah, show de bola aí, ó. Pós-ortognático, Ah, perguntaram também, a Joyce perguntou, né? é isso que eu estava perguntando aqui, antes, durante e depois. Estava procurando para achar esse como essa E, pergunta. Como que é essa atuação da fono antes, durante e depois, né? No isso, a tratamento. fono, antes da cirurgia ortognática, Marcelo, é para Hum. contribuir com o tratamento ortodôntico preparatório, tá? Ah, legal. Para a musculatura, para receber essa nova forma. Aí vem aí aquela relação forma e função, né? Entendi, exatamente, Então, exatamente. após a cirurgia ortognática, a musculatura recebe uma outra forma. Ela tem que se acostumar com um outro aspecto dos ossos. Então, se é Legal. um paciente que era classe 2, né? Lembrem aí os alunos aí, classe Uhum. 2, aqui É, sem queijo, é que isso. vem para frente, toda a musculatura ela foi estirada, Uhum. né? Então, a sensação que o paciente tem é que ele está sendo puxado para trás, assim. Ele fala, Ana, parece que Legal. está meio rígido, parece que está estranho. Então, a gente trabalha no pós-operatório imediato, com edema, Uhum. né? Diminuição de edema, estimulação de sensibilidade no terço Uhum. mais inferior, Sim. e com essa musculatura e as funções, né? A mastigação e a deglutição no Legal. pós-operatório. E antes tem algum trabalho aí que vocês fazem para poder relaxar a musculatura, para preparar a cirurgia, é isso? Como é que é? Tem, tem. Então vamos lá. No classe 2, Marcelo, a gente pode alongar essa musculatura. Então a gente já Legal. vai trabalhar com protrusão de mandíbula, alongamento mesmo da musculatura, Bacana. porque geralmente é um classe, é um braquifacial, né? Não estou generalizando, mas geralmente Sim, é, né, sim, sim. Marcelo? Aham. Então essa musculatura tem que ser alongada. No classe 3, Legal. que é um paciente com trespasse, né, horizontal negativo, Uhum. essa musculatura ela tem que ser fortalecida, principalmente os elevadores mandibulares, Da né, mãe. masseter temporal. Legal. Então a gente trabalha com Legal. mordedura, com bastante mordedura nesses casos. Show de bola. Legal, e até a Dayana deu um feedback legal aí, Ana Paula. Ela tá terminando a faculdade de odonto agora e ela tá dizendo que Ah, tá que amando aí, bom, tá vendo? Tá amando, é top, que né? Ana Paula é top, legal. né? Eu só falei que você ia gostar, Dayana. Eu falei pra ela, pode ir lá que você não. Eu brinco, pessoal, aproveitem Ela sem é sua moderação, aluna? né? Ela é sua É, aluna, Marcelo? É, da odonto ela. A monografia Marcelo, dela que eu foi assim, sobre essa relação. se eu pudesse ficar 12 horas dentro de uma clínica odontológica, eu ficaria. Jura, sério? Só É com top, casos né? ortodônticos, com casos pós-ortognática. É assim, é o que eu É gosto. É o que sensacional, eu. né? Eu acho que esse feedback legal deles aí, eu acho que é muito, muito isso, né? Essa paixão, né? Pelo que a gente faz, né? Então não tem como, né? Quando você ama o que você faz, tudo flui, tudo tranquilo, né? É, Fácil, né? É sensacional, né? Mas mais uma pergunta exatamente. para a gente não perder, quer ver? Ó, a Cristina aí, ó. Quando o paciente começa tratamento de classe 2, no caso, um aparelho e esse tratamento der algum problema na TM, tem algum procedimento fonoaudiológico para isso? Ela fez um tratamento para classe 2 e Isso. aí deu um problema articular. Tem algum tratamento para isso? Agora ficou Então, eu recebi já uma muito paciente, relativo, né? Marcelo. Eu recebi uma Uhum. paciente com queixa também de apneia e classe 2, né? Porque tem uma relação aí, classe 2 Uhum. e apneia. Sim, sim, sim. O tratamento era aquele aparelho que protrui a Para mandíbula. avançar, sei. Como chama? Aham. É um Ah, dispositivo, eu não sei o nome. tem vários, né? Tem APM, tem FLF, tem um Isso. rígido, né? O Herbert, não sei se ele era rígido. Bom,
ela veio para mim, era até um que tinha um botãozinho que tinha que colocar, eu acho que o elástico, alguma Ah, coisa assim. sim. E ela se queixava muito de dor, tanto muscular quanto articular. Uhum. É o seguinte, é uma sobrecarga, né, É, porque é de Marcelo? uma vez Porque também, né? eles passam a noite toda com o aparelho assim, né, com a mandíbula É, protruída, geralmente topo a é. topo. Uhum, Né? Então, exatamente. assim, o tratamento, ele pode ter, seria você interromper talvez esse tratamento de classe com esse aparelho, Aham, né? E fazer a terapia para a termoterapia para diminuição de dor, laser terapia, aham. eletroestimulação. Aí a gente tem todos os Legal. aparatos aí para amenizar essa sobrecarga na TM, mas a gente precisaria tirar o fator que Um fator causal, né? causal, exatamente. Entendi, entendi, legal. E aproveitando a deixa dela aí, que ela. Ah, Dark, a gente também ama você aí, ó, Dark. Eu amo vocês, saudades. É a Ah, Júlia, né? Acho que é a Júlia Dark, eu eu, acho. acho que ela mesma. Aí, ó. Ela. E aí ela falou da DTM, né? E essa relação da fono aí com a DTM aí, como é que funciona aí? Bom, a ATM, Marcelo, é uma área de vários profissionais, né? É. Uhum. E o que eu costumo explicar para quem me pergunta? Que a fono, Aham. nos casos de disfunção temporomandibular, é trabalhar principalmente as funções, tá? Os Aham. distúrbios Entendi. miofuncionais que essa DTM causa. Porque a Sim. gente não pode confundir com o tratamento da físio e a gente não pode confundir com o tratamento do bucomaxilo, né? É o Uhum. bucomaxilo, né? Que É trata a especialista em TM. DTM. É, agora virou uma especialidade agora. DTM, É? dor orofacial. Sério? Virou agora uma especialidade sério. Porque antigamente era só o buco e o orto, Isso, né, que tratavam, né? isso. Mas agora virou uma especialidade. Que legal, né? Então, eu explico para os alunos que a gente precisa do tratamento do dentista para ATM, né? Para disfunção. Aham, Porque geralmente é uma mordida cruzada, uma ausência dentária, uma aham. anquilose, que já não é, já é tratamento cirúrgico, né? Sim, sim, Então, sim. a gente precisa da avaliação do dentista. A físio, ela vai trabalhar com uma mobilidade, né? Com algo específico ali para dor, com TENS, com laser, apesar da gente Uhum. já poder utilizar esses Essas aparatos, ferramentas. né? Uhum. Essas Legal. ferramentas. Sim. Mas eu costumo falar que o nosso foco, Marcelo, é trabalhar os distúrbios miofuncionais. Essa musculatura que está fraca, um Entendi. músculo masseter que está tenso, com esse apertamento dentário, que muitas vezes é diurno e não só noturno. Né? Entendi. Então, uma Legal. conscientização também desse relaxar para que não fique tão tensionado, porque é a principal característica, né, desses pacientes com DTM é essa tensão na musculatura, Muscular, né? tanto masseter e temporal. Geralmente essas DTMs, o pessoal tem umas pesquisas que falam que a grande, grande, grande maioria das DTMs são musculares, né? Aí tem as DTMs articular, por isso que entra muito aí Musculares a e fono, físico, né? A né? físio, né? E aí Foi uma depois você foi que pergunta, você. foi uma pergunta de prova essa semana. Quais tipos de Ah, DTM que existe? sério? Articular, muscular e mista, Ó, tá vendo aí? Se tivesse sido da live semana passada, a gente já tinha ajudado ele, sem querer, tá vendo? Gostei. É isso aí, ó. Ó, a Daiane está falando aí. Primeiro temos que É, saber a causa e tratar a causa. É isso mesmo, Daiane. Não adianta o paciente vir para mim com dor orofacial e eu começar o tratamento sem uma avaliação primeiro, né? Muitas é, vezes, ausência dentária, uma mordida cruzada, eu não vou tratar. Quem trata são sim, vocês. sim. É. Eu gosto muito, tava até pensando esses dias, há uns anos atrás, eu levei lá o Padula, pra ele lá na jornada lá da faculdade, lembra? O João Henrique Padula, do DTM.
Já estava até pensando que a gente podia até levar ele de novo depois, né? Ah, Que ano, Marcelo? foi, Qual ano? eu acho que foi logo o ano que eu entrei, foi em 2017, eu acho. 2016, eu não lembro mais. Eu acho que você entrou, não, você entrou no ano seguinte, não foi, Ana Paula? Eu É, eu acho que eu entrei em entrei no ano, 2016, né? Eu entrei em é, 2016, né? então acho que não foi em 2015, eu não lembro mais também. É. Ah, porque aí ele ia ser legal também, né? Agora que eu tive essa ideia, A para gente falar poderia dessa fazer um relação, né? congresso virtual, né, Marcelo? Que é Ó, presencial agora, talvez é, não. verdade, né? Pode ser, eu acho que ele topa, viu? A gente fez uma live com ele há uns 3 semanas para trás, eu acho. Eu acho que ele topa também. Quem sabe, né? Aproveitamos aqui para já pensar em outra coisa, né? É. Vamos ver o que é que a Dayana aí. Gostei, Dayana tá participando bastante aí, Dayana. É, Deixa eu ver se tem outra pergunta aqui. tem aí. A Cristina Ó, também gostou da ideia de levar o Padura. você me perguntou, né, Marcelo, em quais É, situações a orto trata primeiro, em quais situações a fono trata isso, primeiro, né? Então, eu isso, acho que eu já legal. respondi um pouquinho, mas só frisando, né? Casos que a maloclusão é muito acentuada, primeiro é a ortodontia, não tem jeito. Legal. Entendi. O tratamento pode ser associado, né, junto ali depois que já tiver um Concomitante, ganho né? ortodôntico, isso. Ou então Entendi. posterior, no caso de uma disjunção, por exemplo. Né? Após tirar o disjuntor, aí entra a fono. É porque o disjuntor ele ocupa bastante espaço, né? E atrapalha bastante vocês, né? Sim. Legal. Deixa eu ver. O que estão falando aqui? A minha risada é inconfundível, a Ruth. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Será que a gente passou alguma aqui, Ana Paula? Que eu vi um tanto de pergunta aqui uma hora, aí eu Ah, fico pode lembrando. ser. Eu acho que já foram todas, né? Olha, muito legal ver esse feedback do pessoal aqui. Já tô com saudade já, hein? De- É ruim que eu só vou lá no segundo semestre, né? E Tem aí, um semestre que você sobe da faculdade, né? pois é, mano, ninguém merece, né? Quer dizer, deixa eu ver aqui. A gente já falou um pouquinho da relação ah, funcional, né? Tem alguma coisa específica? Ah, não. É... e- Ah, não, tô vendo aqui. Quer dizer, eu vou perguntar uma coisa, eles falam, deixa eu responder logo aqui. É... Marcelo, tem um Hum, aspecto importante que às vezes ah, ah, chega pra gente, né? uhum, O dentista falou que eu falo safesi só sul. Então, a uhum. gente não avalia só na deglutição, né? A gente avalia em todas Sim. as funções do sistema Ah, estomatognático, legal. né? Que Legal. é a mastigação, deglutição, fala, respiração, fonoarticulação e a sucção. Então, Uhum. não é só na deglutição, é na fala também, né? Porque a interposição, ela não é só no momento de deglutir, que a gente realiza tantas mil vezes ao dia, mas, É. mas são nos fonemas fricativos, que a gente Uhum. precisa da língua, né, bem posicionada para que ela não saia distorcida. Então, tem aquele paciente Uhum. que fala sapato, Sofia, Uhum. sucesso, ou no X, por exemplo, no chã, né? Chapéu, Aham. chuva, xícara. Então, a interposição Uhum. de língua também na fala também interfere no tratamento ortodôntico. Os É alunos até falam, verdade. professora, como é que a senhora consegue imitar? Gente, mas é tanto tempo já aparece observando Pois que a gente é. consegue reproduzir, né? É. E tem os casos, Marcelo, de freno Ah. lingual encurtado, né? Que a gente percebe Verdade. Lá do teste da que linguinha, né? Que já faz lá cedo, isso, né? isso. E tem os Legal. casos de freno lingual encurtado, que às vezes a morfologia não se desenvolve pela má mobilidade da língua, Olha que entendeu? legal. Então, muitas vezes tem o fator genético associado ao freno lingual encurtado, o paciente pode ser um classe 2. Entendi. Essa mobilidade também da língua ajuda nesse crescimento mandibular, né? Desenvolvimento mandibular, Sim, né? da ATM e tudo, então a gente precisa Olha ficar que atento legal. a isso também. Legal. Você falou disso, eu lembro, na época que minha filha mais velha nasceu,
Na Hum, época no hospital não tinha fono. E, e aí ela tinha que fazer, acho que não era, não é que não tinha fono, né? Acho que não era obrigatório o teste da linguinha, né? E aí eu lembro que foi a Gabriela Novanta, na época eu conheci a Gabi ah, Novanta, ela que, aí um dia a gente conversando, ela falou, não, você já fez o teste da linguinha? A gente falou, não. Nem então daqui, neném, que eu faço agora o teste. Eu falei, ó, então tá bom, né? E eu lembro, ela fez o teste da linguinha e tava tudo certo. Aí na sim. segunda, quando nasceu, já no hospital já fez, né? Já fez o teste da linguinha, tava tudo bem também. Porque senão nem a sucção, tudo aí não permite nada, né? Na Que primeira aconteça infância normalmente, né? é a sucção, na primeira infância é a sucção que É. fica prejudicada, né, Marcelo? E depois Uhum. a fala, né? Os pacientes que É. têm a interposição, que tem, perdão, o freno lingual encurtado, Uhum. eles possuem a distorção no URAM. Então aquela criança que fala a gaga quaga, Uhum. bagaça, né? Não Olha, você imita movimenta, igualzinho mesmo. não tem o movimento de língua dentro da Entendi. boca, né? Legal. E você fica falando isso, você falou da gente avaliar, né, o paciente falando, conversando, né, eu falo exatamente isso pro pessoal, né? Na minha época de faculdade, eu lembro que o professor falava assim, tinha uma listinha de palavras que a gente tinha que pedir pro paciente falar, né? Criancinha. Eu achava isso muito engraçado. Hoje eu olho para trás e falo, que coisa engraçada, né? Aí umas palavras esquisitas para as crianças falar, né? Eu Tem o brinco, o tal de pessoal Mississippi aí que vocês falam, não é, ainda Marcelo? tem, ainda tinha, ainda é da minha época você Eu também. sei, É, eu Mississippi. Isso, mas sabe como é que eu costumo fazer com meus ah, pacientezinhos para procurar algum problema de interposição durante a fonação, né? ah. Aí eu falo com eles, eu começo a conversar com eles. Vem cá, menino, É vem cá, na me fase conta aqui, o que espontânea, que né? é espontânea, vem cá, me fala aqui, o que que você gosta de fazer, o que que você brinca, o que que você não faz, isso daqui, porque aí, como eu costumo brincar, a gente vai dando corda para ele se enforcar, né? Porque aí a gente consegue avaliar Perceber. É exatamente, na fala falar, espontânea mesmo, né? Porque se você fala que está avaliando alguma coisa pois específica, é, ele vai modificar, pois né? é, A fala, exatamente. a mastigação, Marcelo, eu falo para os alunos, não precisa falar que você está avaliando a forma que ele É, mastiga. Você oferta o alimento uhum, e e fala, deixa, né? mastigue como você está acostumado a mastigar em casa. Uhum, E deixa. e Aí pronto. você vai observar se tem selamento labial, se é uma mastigação unilateral, se tem escape de alimento, enfim. Muito legal. É isso que eu lembro quando na especialização, eu lembro que na época teve uma fono e ela fez isso lá, que ela foi dar uma aula pra gente, ela levou alguns alimentos mais consistentes, outros menos consistentes Sim, e porque filmou também e fica, deu né? pra O gente odor. alimento, ó, come aí, mastiga aí. Simplesmente ofertou e pronto, né? E filmou e depois achei legal que ela projetou. E falou, olha, isso aqui aconteceu isso, por isso, por isso, por isso, aqui, por que você fez isso, você fez aquilo. Então achei sensacional essa avaliação na mastigação, achei muito legal, que é exatamente o que você É a acabou de falar agora, mastigação né? espontânea, né? Espontânea. Porque quando a É. gente fala para uma criança que a gente está avaliando a mastigação, ou para a família, o que a mãe Uhum. fala? Fecha a boca para mastigar. É a primeira coisa, né? A E gente aí fica precisa assim, avaliar se tá mastigando com a boca aberta, né? fica aquela mastigação meio robótica, né? E não é isso que É, a gente quer a habitual que a gente fala, né? A mastigação é habitual. verdade. Já chegou pra mim, você tá falando isso, eu tô lembrando agora. Chegou a mãe, ai, doutor, eu já trouxe esse menino aqui porque esse menino só come com a boca aberta. E parei, eu fico achando que eu não sei educar esse menino, que não sei o que, brigando com o menino, sabe? E o coitadinho, ele tinha uma face, um padrão face longa, né, dólico facial, Ah, e não tinha como ter selamento labial, tadinho. Como é que o bichinho vai mastigar com a boca fechada se não sim. tem como selar o lábio, né? Eu Aí falei, fica não, aquela mamãe. Pois mastigação é, assim, né? é. Tentando selar, né? Tentando selar Forçando o orbicular da boca e tudo, e nada. Sim. Não, falei, não, mamãe, ele não vai conseguir por enquanto. Precisa um pouco do tratamento ortodôntico. Primeira coisa, para a gente conseguir, primeiro, aproximar os lábios para poder permitir que ele consiga Ai, perdão, mastigar. Marcelo, eu apertei algum negócio aqui que eu não sei o que que é. Não, tranquilo. Saiu Deixa eu ver o daí? que. Tô colocando Saiu, aqui o carregador aqui, peraí. saiu. Ó, deixa eu ver o que tem aqui, ó. Que tem, acho que tem. Wesley, uma galera aí, ó. Deixa eu ver, quando estou lendo sobre alguma alteração, lembro do professor.
da professora Ana Paula imitando a fala daquela alteração. Saudades aí, tá falando, ó. Muitas A dicas para o estágio. Rosário. Rosário, Rosário saudade de aí. vocês. Olha que legal. Sensacional, sensacional. Mas essa aqui, ó, quando voltar ao tratamento ortodôntico, no caso, quando voltar ao tratamento ortodôntico no caso de problema da TM. Não Quando, entendi a quando pergunta, retornar, Cristina. É, não entendi o que ela quis dizer aqui. acho que quando diminuir a sintomatologia dolorosa, né, Marcelo? É, Quando a gente já não é, tiver com a dor ou com a sim, estrutura, né, feita uma avaliação por uhum, você, quando a estrutura sim, ATM estiver bem posicionada, é, acho que seria uhum. ideal mesmo voltar ao Primeiro, tratamento. geralmente, quando tem um processo doloroso assim, eu sempre costumo encaminhar para um especialista em DTM, né? Porque muitas vezes tem alguns tratamentos, alguns problemas articulares que contraindicam, né, qualquer atuação ortodôntica, né? Por exemplo, uma osteoartrite, não sei, né, algum desgaste da cabeça do côndilo, Uhum, alguma coisa um pouco mais séria, né? A gente não pode. Então, eu vou botar o dente no lugar certo, mas aí acabou a TM, né? Não adianta, né? E a gente brinca que é entendi. um tripé, né? Dois apoios posteriores e um apoio anterior, que seria na oclusão, né? Então, se um deles não tiver legal, aí a gente precisa ajustar, né? E no caso de dor, a primeira coisa, acabar com a sintomatologia, né? Não tem como, né? Que mais? Pois A é. Rosário, Marcelo, a Rosário Aí, ó. é uma grande amiga minha, ela foi minha companheira de Sério? pós-graduação. Nós tivemos uma orientadora em comum, a professora Cláudia Maria de Felício, e eu Olha participei que do legal. trabalho de mestrado dela, que foi em idosos, né, edêntulos e dêntulos. Falei certo? Falei, né? Aham. Edêntulos, dentados. Ela fez um protocolo de avaliação miofuncional em idosos. Que legal. E ela é irmã de um professor também, esse professor Tarcísio, que me ensinou Que muito com legal. relação à ortodontia, e é por isso que eu amo tanto a ortodontia. Olha que legal, olha que legal. Tá vendo? Às vezes eu fico brincando que às vezes o Papai do Céu ele põe as pessoas no nosso caminho que a gente nem imagina, né? E que às vezes dá a mão pra gente e a gente É vai embora, né? um carinho muito Muito grande, assim, legal, que tem. né? Muito legal, né? Muito legal. Cadê ela? Ela tá participando bastante aí, né? Ó, aqui a Mirandinha. Falando aqui, ó, em relação à adaptação da prótese total, tem muita procura de pacientes para melhorar a fala, né? E adaptação a essa prótese. Então, como eu atualmente, Marcelo, eu não estou trabalhando dentro de uma clínica de reabilitação Uhum. ortodôntica, né? Aham. Atualmente eu não tenho acesso a esses pacientes. Mas eles não Uhum. sabem, na maioria das vezes, que a fono trabalha com isso, Pois é, tá? é E verdade. a fono pode sim trabalhar com isso, desde prótese, tá? Parciais ou Uhum. totais, e Legal. implantes, Marcelo, Pois é. implante, porque muitas vezes é um paciente que não tinha osso mais, né? Que não tinha o Uhum. arcabouço ósseo, Sim. e de um dia para o outro ele começou a Apareceu lá, ter, né? apareceu um dente, né? Um arcabouço ósseo e Verdade. o ali. Verdade. Aí ele não sabe muito bem como fala, É. onde põe a língua, como deglute. Então ainda é uma área Exato. que a fono só vai trabalhar nesses casos quando dentro da clínica tem uma fono mesmo. É. Eu falo às vezes da fono mesmo, o pessoal às vezes fica falando, não, não é só na orto, né? Porque muitas vezes as pessoas associam a fono exclusivamente a orto, né? Mas não necessariamente, né? Não. Qualquer reabilitação, às vezes, mais extensa, né? Ou não necessariamente, às vezes é importante a gente ter esse trabalho associado, né? Senão a gente não consegue uma boa postura, uma boa fonação, né? Não, a deglutição continua alterada, né? E espontaneamente, Marcelo, esse paciente não vai chegar no nosso consultório. Né? Isso Pois é é, algo que tem que ser falado. Que a fono ela exatamente, não não vai está chegar. inserida dentro de um consultório odontológico ou que tem um parceiro, É, seja endo sim, ou da área de prótese ou um uhum, ortodontista,
para encaminhar, ele não vem espontaneamente para o nosso consultório. E às vezes eu acho que isso vai mais num problema mais lá atrás, sabia? Às vezes falta até de conhecimento do colega, às vezes, de que precisa encaminhar para uma fono também, né? Que eu acho que ainda é pior, né? Ainda é pior às vezes, né? Mas as pós-graduações, Marcelo, agora já está começando a ter a fono, né, inserida na grade. É verdade, é verdade. Acho que com uma aula ou 2 aulas, né, sobre funções, enfim. É extremamente importante na formação, né? Ter essa abordagem. É o que eu estava falando para você uma vez que eu estava te chamando, né? Às vezes uma coisa sou eu falar de fono, que eu não tenho uma formação fono, apesar que depois que eu entrei lá na Uniplan, eu confesso que eu comecei a me apaixonar pela fono também, pela motricidade especialmente, né? Né? Mas uma coisa sou eu falar, uma coisa é você, que trabalha com isso, tem a sua formação, é sobre isso, né? Por isso que ainda falei, não, gente, vamos esperar acabar isso tudo aí, né? Porque aí você vai lá dar o seu show lá pra gente depois lá, Ana fala. Mas sem a sua aula antes do semestre que eu entro, não seria a mesma coisa. Sério? Porque na sua aula, né, eles vão ter acesso à morfologia, ao nome desses músculos, ao nome dos dentes, qual é a função dos dentes anteriores, posteriores, e eles sabem, eles chegam na minha aula já sabendo. Professora, olha que legal. A senhora perguntou, né, o que os dentes de trás eles são responsáveis para triturar o alimento, a gente aprendeu isso lá no professor Marcelo. Então, olha assim, que legal. A minha aula, sem a sua, seria muito mais penosa, porque com a sua aula no semestre antes da minha, a minha aula fica mais leve, entendeu? Porque eu falo só das funções, praticamente. Ai, que legal. E às vezes eu fico preocupado, não sei se às vezes eu te procurava lá, Ana Paula, o que eu preciso falar, né? Será que eu não estou falando alguma coisa, eu preciso falar alguma coisa para te ajudar, né? E eu sempre ficava nessa angústia para saber se estava dando certinho. Não, mas isso mesmo. Estamos alinhados aí, as duas disciplinas. Dayana, obrigado. Prazer foi meu te orientar aí. Puxa, acho que a nossa live, vai todo mundo elogiando aí. Valeu, gente. Obrigadão, né? Acho que a nossa live tem mais 4 minutinhos aí. Acho que a gente infelizmente, acho que a gente já pode se despedir, né? Ah, que pena, né? Tem mais alguma pergunta, Marcelo? Eu acho que o pessoal tá falando, né? Que acho que o pessoal tá curtindo aí, ó. A Mari Gomes, ó, a Lia, Cristina. Olha, a gente for ver todo mundo aqui, né? Pessoal, eu queria agradecer de novo, aproveitar. Ô, Ana Paula, brigadão mesmo, foi sensacional, eu adorei. Que bom que deu certo, que a gente conseguiu aí. Tenho certeza que todo mundo amou também, aí dá pra gente ver pelos comentários, né? Eu tô super feliz, satisfeito aí. Eu queria te agradecer de novo aí, viu? Muito obrigado mesmo, hein? Marcelo, eu que agradeço em nome da fonoaudiologia por dar essa abertura para a gente falar da fono, da motricidade em especial, porque ainda precisa, Marcelo, por mais que a gente fale, ainda precisa dessa abertura dos outros profissionais para que compreenda o nosso tratamento, né, como um tratamento coadjuvante. Não é talvez não é que a gente quer roubar o paciente, né? Tem que ter essa parceria. Não, nada disso, né? Muito pelo contrário, né? Eu costumo brincar que a gente tem que andar de mão dadas, né? Juntos, né? Não é um à frente e um atrás, um do lado do outro. Sempre assim, né? Sim. Muito obrigada. Ana Paula, obrigado de novo. Muito obrigado aí. Obrigado a todo mundo, né? Aí. Poxa, muito obrigado mesmo. Sério, eu queria ler todos esses comentários aqui de novo aqui. Depois acho que eu vou tentar ler sozinho aqui, que eu adorei, amei. Obrigadão, pessoal. Obrigado, Ana Paula. Tudo de bom aí, viu? Até uma próxima aí. Boa noite. Valeu, pessoal. Boa noite. Obrigadão. Até mais.